Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o administrador de empresas, Luciano Viana de Carvalho. Nascido em Formiga, Minas Gerais, no dia 27 de agosto de 1954, Luciano é casado com Maria Ruth Palma Bete e pai de Marina e Marcelo, ambos advogados. Graduado em Administração de Empresas pela Uniso, a Universidade de Sorocaba, e pós-graduado em Administração Rural pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, Luciano atua como consultor em administração empresarial e pública. Mas antes disso, trabalhou na iniciativa privada durante 25 anos e aproximadamente 10 anos na administração pública, ocupando cargos na Prefeitura de Sorocaba, CEPAM e na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Foi também um dos presidentes da Fundec, a Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba, no biênio 2008-2009. Luciano, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto com vocês. Muito bem, e Luciano, antes de começarmos a falar sobre suas atividades profissionais, vamos falar sobre o Luciano, que é nascido em Formiga. Quem nasce em Formiga é? Formiguense. Opa, cuidado, né? Essa pessoa que era formigueiro, não é não? Formiguense. Como é a cidade Formiga em Minas Gerais? Olha, Formiga é uma cidade regional, né? Ela está a mais ou menos 180 quilômetros de Belo Horizonte, mais para o sul do estado. É uma cidade com uma grande parte sua é o comércio que atende os municípios da região. Uma cidade que hoje deve estar com aproximadamente 70 mil habitantes. É uma cidade em franco desenvolvimento. Você tem a sua mãe viva ainda, né? Ela mora em Formiga? Não, mora aqui em Sorocaba. Mas você tem familiares lá em Formiga? Tenho. Muitas pessoas lá ainda morando? Toda a família da minha mãe, quer dizer, são de Formiga, porém duas irmãs já não moram mais em Formiga, moram em Belo Horizonte. Por circunstância de filhos, trabalho, etc., acabou mudando. Mas eu ainda tenho um tio que ainda mora em Formiga, e esse vai ficar por lá mesmo. E tenho um tio também que mora em Cruzeiro. Esse nunca morou em Formiga, né? Ele terminou a faculdade de odontologia, ele acabou achando interessante a cidade de Cruzeiro, aqui no estado de São Paulo, e acabou mudando para lá e mora lá até hoje. Você perdeu seu pai muito cedo, né? Perdi, bastante cedo. Você estava com quantos anos lá? Tinha 20 anos de idade na época. Mas você se lembra de histórias do seu pai aqui em Sorocaba como um exímio jogador de tênis, é isso? Ah, meu papai jogou tênis aliás, foram um dos pioneiros aqui em Sorocaba, né? Na época só existia a quadra, a primeira quadra que parece que foi feita aqui em Sorocaba era no Padilha, mas eu não me lembro de ter acontecido nada, pelo menos no meu tempo. Dr. Otto é capaz de contar alguma coisa pra gente a respeito disso. Mas era a quadra de tênis que era do Estrada, do clube da Estrada de Ferro Sorocabana. E ali o papai começou a jogar tênis ali, eu me lembro que tinha o Dr. Cássio Rosa, Dr. Hélio Ferreira, o Rolim do Cartório e outros, o Mr. Frank, que inclusive a dona Ruth, a esposa dele, foi minha professora de tênis durante algum tempo. Aliás, eu tenho fotografia na quadra de tênis quando eu estava de calça plástica ainda, então você vê que com 2, 3 anos de idade eu ainda estava por lá, já estava numa quadra de tênis. Aí fui também, depois um pouco mais para frente, eu peguei bolinha também, muito tempo lá, junto com algumas pessoas que inclusive se tornaram tenistas importantes para Sorocaba, o Elinho Ferreira, que foi catador de bolinha, o Moacir, que é um professor de tênis do Ipanema Clube, espetacular, um professor de primeiríssima que começou lá também pegando a bolinha. Então a quadra do Estrada foi o berço do tênis em Sorocaba. Interessante esse momento de Sorocaba no tênis, né? Nesse segmento do esporte, né? E você, pratica tênis até hoje ou não? Não, eu
Eu não sei, eu não consegui identificar, mas eu apresentei um problema de quadril, de desgaste da cabeça do fêmur, então eu não consegui mais jogar tênis, eu tive que parar. Mas nesse período que eu aprendi a jogar tênis, eu abandonei um pouco um período tênis, fui para natação, nadei durante o período de 69, 70 até 1973, eu nadei por Sorocaba na época do Competiu? SESI. Competi bastante. E na época, inclusive o diretor do SESI era o Dr. Otto Vey, que era o nosso grande incentivador do esporte aqui. Nessa época nós tínhamos uma equipe bastante interessante, viu? Muito boa. Muita atividade esportiva, mas também você teve uma atividade muito importante também na vida profissional, 25 anos na iniciativa privada e depois 10 anos na vida pública, não é? Isso. Com o trabalho na prefeitura, no CEPAM e também no governo estadual. Como foi esse processo para você? Olha, a minha primeira atividade, eu comecei a trabalhar efetivamente de funcionário na indústria, foi exatamente com o Dr. Júlio Milco. Eu fui funcionário da Metalac, eu trabalhava no planejamento e controle de produção, no PCP, e lá eu comecei a minha atividade. De lá eu fui para a Siderúrgica Aparecida, trabalhei vários anos na Siderúrgica Aparecida, também na parte de suprimentos e planejamento. E depois, quando eu saí da Siderúrgica Aparecida, eu fui para algumas outras empresas, depois eu fui para a Citrovita, aqui em Itapetininga, que é do Grupo Votorantim, a produtora de suco de laranja. E nesse período foi que eu fiz a minha pós-graduação. Depois que eu formei administração, a atividade do campo ela é muito interessante, porque a gente, quando se está produzindo parafuso, como não era na Metalac, quando se estava produzindo aço, você, olha, coloca X toneladas dentro de um forno, faz o lingote, lamina, faz o aço, no período que você deseja, da maneira que você quer. A produção agrícola, ela é completamente diferente. Você planta, você tem que... Depende de chuva, não adianta você aumentar a quantidade de sol, diminuir, porque você não tem o controle disso. Não adianta querer chover mais ou chover menos, ou querer irrigar um lugar. Então, eu tinha que entender alguma coisa desse processo, né? Então, na época, se falava muito sobre as atividades de cursos na Universidade Federal de Lavras, que é uma das maiores do Brasil, né, nessa área. E eu falei, preciso aprender alguma coisa, como é que as pessoas administram, como é que o cara do campo administra isso, né? Então eu fui fazer essa pós-graduação lá. É uma atividade extremamente interessante, porque você aprende a cada momento a resolver todas os seus problemas. Você tem que ter uma solução e você não pode esperar. Eu me lembro que o pessoal na época da colheita da laranja me falava assim, viu, nós precisamos de 1000 pessoas para colher aquela região do pomar. Onde é que nós vamos arrumar 1000 pessoas na região de Itapetininga? Viu, dá para esperar uns 10 dias para a gente contratar? Ele falou, 10 dias a laranja caiu, ela já ficou no solo, já perdemos essa laranja, ela já criou aquele fungo que pode contaminar o pomar, então não tem jeito, você tem que dar um jeito de colher. Então esse tipo de atividade quer dizer, na época me despertou a maneira como você tem que, as resoluções têm que ser, eu não diria que pior que ela seja, mas a resolução ela tem que acontecer e você necessita que naquele momento ela seja resolvida, então você vai fazer da melhor forma para aquele momento. Talvez não seja ideal, porém você vai ter que fazer. Tem que tomar uma iniciativa. Você tem que resolver pelo menos parte ou de alguma forma. E a atividade rural mostra muito isso para a gente, né? Então foi um momento bastante interessante. Eu trabalhei vários anos na parte do pomar aqui em Itapetininga. Quando eu comecei na Citrovita, já tinha um pomar com mais ou menos 30 mil, 40 mil árvores. E quando eu saí da Citrovita, eles já tinham atingido 1 milhão de árvores, que era a meta aqui para a fazenda aqui de Itapetininga. E agora, há pouco tempo atrás, eu soube que eles já estão em 1.200.000 árvores aí de laranja. Fantástico. E mais a indústria, depois de um determinado tempo, eu fui para Catanduva, para a indústria,
e trabalhei na área de suprimentos lá durante algum tempo também, na parte da indústria, na moagem do sul. E depois de lá é que eu fui para outra atividade também na área de suprimentos e logística, né? E esta tua experiência na iniciativa privada, no ramo rural, em que você precisa tomar as decisões, precisa ter as soluções para esses problemas, é justamente isso que te capacitou para ter as suas atividades também na vida pública, justamente porque lá muitos problemas acontecem e por vezes você precisa ter as soluções também ali quase que na ponta da língua. Tem que ser muito rápido, né? Eu até, a grande dificuldade de se administrar publicamente, eu até acho que essas pessoas que se propõem a fazer isso, a ser prefeito, a ser um secretário e tal, elas estão realmente fazendo uma atividade muito difícil, porque na vida privada você pode fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Você só não pode fazer o que a lei lhe proíbe. Na atividade pública, você pode fazer tudo aquilo que está previsto em lei. O que não está previsto em lei, você não pode fazer. Então, é o contrário. Então, isso torna muito difícil. Eu preciso comprar um determinado equipamento para resolver no hospital. Você tem que fazer de acordo com a lei. Então, vem lá, a Lei 8666 que te diz como é que você faz as tomadas de preço, as licitações e tudo. Isso demanda um determinado período que, a hora que eu estou com o equipamento na mão, já não consegui resolver parte daquilo que eu precisava resolver. Então, essa eu acho que é a grande dificuldade em administrar, fazer administração pública. Porém, a grande a coisa boa dela é que você está tentando e fazendo o possível para resolver o problema das pessoas, ajudar as pessoas que realmente são aqueles que a gente está lá na atividade pública para resolver o problema das pessoas e preparar as pessoas com educação, com saúde e tal. E eu acho que isso seria o principal papel, né? E eu vejo que hoje existe até uma certa inversão na atividade pública, porque o candidato, aquela pessoa que entra na atividade pública, ela num determinado momento, ela necessita de você porque ela não tem poder nenhum, né? A hora que ela passa a ser eleita ou que tem um determinado cargo, ela acha que você não existe mais, sabe? Eu vejo isso muito claramente. Então, essa pessoa deixou de ser um servidor para ser uma autoridade. Eu acho que aí que a política toda se perde, né? Que eu acho que deveria ter, o político deveria pensar diferente a respeito disso. Quando você esteve na prefeitura de Sorocaba, foi na administração de qual prefeito? Foi do Dr. Renato Amari. Durante todo o período do primeiro mandato ou segundo? No segundo mandato. No segundo mandato. Segundo mandato. E lá você desenvolvia projetos voltados para qual finalidade? Olha, nós fazíamos os projetos, eu fiz projetos principalmente voltados para a saúde, né? Nós trabalhamos bastante em cima da saúde, foi na época da inauguração do PA da Zona Norte, preparar aquele PA, deixar ele em condições de funcionamento. Nós, na época, não sabíamos direito como é que ia funcionar um pronto atendimento do tamanho daquele. Então, tudo isso foi feito um planejamento bastante interessante em cima disso. Era algo muito novo para vocês também? Era novo. Eu acho que existia o PA do Humberto de Campos, mas ele não tinha os padrões que tinha o PA da Zona Norte, né? O PA da Zona Norte foi realmente um marco para Sorocaba, para nós todos, para Sorocaba aprendeu a ter um mini hospital, um pré-hospital com instalações impecáveis e tudo. E esse atendimento é que a gente não sabia direito como fazer. Como é que a gente ia montar a escala de médicos e tudo? Então isso tudo foi preparado. Na época a gente tinha aí alguns problemas com algumas encaixes de horários de médicos, porque tínhamos as unidades básicas de saúde. Então tudo isso foi bastante coordenado, bastante acertado e foi um momento interessante, viu? Provavelmente eu aprendi muita coisa com eles lá, com o Renato. O Renato sempre foi um cara que está sempre a 10 passos na frente da gente e a gente precisa correr atrás porque senão não acompanha o ritmo, né?
E nesse ponto você tem razão, não tem como se discutir os méritos também. Todos os prefeitos fizeram sua história aqui em Sorocaba, fizeram as mudanças necessárias. Renato Amari trouxe uma mudança muito grande também para Sorocaba desde o primeiro mandato dele e quando foi reeleito já pelo segundo mandato e até mesmo foi reeleito no primeiro turno, né? E você esteve com ele no segundo mandato, acompanhou todo esse processo, todo esse desenvolvimento de Sorocaba. Sorocaba passou a se tornar mais conhecida, inclusive no âmbito do estado de São Paulo, né? Eu me lembro que era uma época até antes que você ia para a capital e as pessoas não conheciam Sorocaba, mas conheciam Itu, São Roque, por exemplo. Hoje Sorocaba desponta, inclusive em região metropolitana, a sede da região metropolitana recém-criada pelo governador agora em maio de 2014. Esta parceria que você teve com o Renato Amari foi a mesma que lhe proporcionou quando ele teve a oportunidade também pelo próprio governador Geraldo Alckmin na época de assumir o CEPAM? Exatamente. Com a saída do Renato, o Dr. Geraldo o convidou a ser o presidente do CEPAM. E quando ele foi para a presidência do CEPAM, ele foi em abril. Ele foi nomeado, eu me lembro, em abril. E na administração do CEPAM, ele precisou de uma pessoa que fosse o chefe, porque na realidade o chefe de gabinete lá é a pessoa que faz toda a administração da fundação. E o presidente ele tem outras funções de abertura de cursos e uma série de visitas, atendimento a prefeitos e tal, então ele não dava para fazer, então ele me convidou. E nessa época eu fui em maio para o CEPAM e nós fizemos lá uma administração muito interessante, é uma escola, para mim aquilo foi uma escola, porque você, de repente você entra numa entidade em que tem 30 e tantos advogados e todos eles com livros editados, com pessoas, sabe, de 20 anos na administração pública. Então, na realidade, eu fui para uma escola, né? Aquela parte administrativa normal, de folha de pagamento, de essas coisas, isso é tranquilo de fazer. Agora, você acompanhar esse pessoal e a ansiedade deles. Por exemplo, eu tinha pessoas lá que tinham livros escritos e queriam editar, tinham projetos interessantes para a administração pública, então a gente tentava viabilizar isso. Na época o CEPAM tinha uma gráfica lá que estava um pouquinho assim, meio aposentada, quietinha lá, então o Renato falou, viu, nós temos a chance de botar essa gráfica para funcionar, as pessoas estão aí, dá um jeito, porque aí a gente consegue que esse pessoal publiquem, façam tudo aquilo que eles estão pretendendo fazer. E foi isso que aconteceu mesmo, né? Nós colocamos em prática isso, reformamos lá uma parte do prédio que estava antiga, o Renato conseguiu verbas interessantes com o governo do estado, a gente conseguiu melhorar aquilo, porque o CEPAM é uma fundação, mas ela é vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento, né? Do Estado. Então tinha lá os trâmites e tal para a gente conseguir tudo isso. O Renato rapidamente conseguiu com o governador e tal. Só que infelizmente o Renato teve que sair, porque o grande comandante, né, falou, olha, agora eu vou sair candidato a deputado federal e eu vou ter que deixar o CEPAM. E você fica aí, vamos ver agora o que o governador vai resolver. Com abacaxi. Não é, olha, olha, vale a pena conhecer o CEPAM a fundo mesmo, porque é uma entidade, é uma fundação espetacular. O trabalho do Renato foi muito bem feito lá no CEPAM, tanto é que ele se elegeu deputado federal também, e aí você ficou no CEPAM durante um determinado período. Foi a partir daí que você migrou também para outra secretaria de Estado ou não? Não, foi não foi. Aí, com a saída do Renato, e o Alckmin também afastou para poder sair candidato à presidência, o que aconteceu? O Dr. Lembo me chamou e falou, olha, eu não vou mexer no CEPAM, porque nós estamos em março, comecinho de abril, e nós vamos até dezembro. Então, colocar um novo presidente para começar tudo de novo lá, não vou mexer nisso. Consta no estatuto do CEPAM, na vacância do presidente, quem assume interinamente a presidência do CEPAM é o chefe de gabinete. Então, eu falo, olha, vai ficar do jeito que está, você continua lá e toca o CEPAM até o final do ano. Depois o próximo governador é que vai resolver o que ele vai fazer com aquilo lá. Então, o que aconteceu? Eu peguei e chamei todos os diretores de área do CEPAM, sentamos numa mesa, uma reunião
que durou quase um dia inteiro, e um por um, o que você quer fazer? Como é que você quer fazer? Você precisa de verba? Quanto você precisa e tal? Porque o CEPAM não é meu, não é seu, não é de ninguém. O CEPAM é do Estado, né? Nós precisamos prestar serviço para a administração pública municipal. O que nós precisamos fazer para que a gente atenda da melhor maneira esse pessoal todo? Acertamos tudo direitinho lá. Foi os últimos meses espetacular, né? Depois o doutor Zé Serra ganhou o governo do estado, eu coloquei o cargo à disposição, e aí foi que eu fui para a Secretaria da Assistência, na época era da Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, que a sede era regional aqui em Sorocaba. E você foi responsável por tantas cidades também, né? Isso, aqui em Sorocaba, a Sorocaba é uma diretoria regional que atende até hoje a 31 municípios da região. Então, todas as verbas que o governo do estado canaliza para a área do desenvolvimento social, para todas essas prefeituras, elas passavam pela nossa administração aqui na região, né? Então, a gente é que sabia quais eram os programas que estavam acontecendo nos municípios, quais eram as prioridades, como é que a gente ia chegar com determinada verba, controlar essas verbas, que é muito difícil. Não é? É dificílimo, porque as prefeituras têm inúmeros problemas, dificuldade em administrar esse negócio mesmo. E a gente sente que o desenvolvimento social, quando você vai começando a aprender como é que funciona o sistema, eu defendo a tese o seguinte: tudo deveria passar, todas as atividades do município, seja elas de saúde, de educação, deveriam passar pelo desenvolvimento social. Existe uma cidade aqui próxima à nossa, que eu não vou citar o nome porque não é interessante. Mas ela é uma cidade que tem uma administração impecável. Então eu brincava com a secretária de Desenvolvimento Social de lá, dizendo assim: o que você vai fazer com os seus jovens? Serão médicos ou engenheiros? Porque ela não tinha ninguém fora da escola, todas as pessoas tinham um ensino gratuito na cidade. Então a cidade é pequena, muito bem administrada. Então como é que o resto do mundo faz, né, os países desenvolvidos? Olha, vamos canalizar esse determinado nicho da população jovem para engenheiros, para técnicos, sabe? E nós hoje não fazemos isso, nós temos que salvar a pessoa para ter casa para morar, para não morrer de fome. Então é completamente diferente o sistema. E eu ainda defendo que tudo deveria passar pelo desenvolvimento social. Tanto por um exemplo rápido: a pessoa está doente, ela vai direto num posto de saúde e vai, mas o desenvolvimento social está lá. E vai saber dessa família por que ela está doente, vai ter que saber o que aconteceu, por que ela está com dor de barriga, se é saneamento básico, e dali se ela está na escola ou não está na escola, se ela foi vacinada ou não foi. Então esse deveria ser o caminho primeiro. E não, quer dizer, você chega num posto de saúde, você vai, faz o seu tratamento que precisa, toma o remédio que precisa e vai embora para casa. Né? Então, quer dizer, até tem lá uma estatística, mas a saúde tem uma estatística, que o desenvolvimento social tem outra estatística, que a Secretaria de Educação tem outra estatística, e elas não conseguem se conversar. Né? Então é esse que eu acho que é o... É uma coisa que precisa de um entrosamento, de fato, é verdade, isso deve acontecer, mas e durante todos esse período que você vivenciou, essas viagens que você teve, também você tem uma paixão por viagens aí também, e antes de você sair daqui, você vai contar que é a motocicleta, né? O que é a motocicleta para você? Você é um adepto dela também, né? A motocicleta, ela entrou na minha vida depois do falecimento do meu pai. Meu pai trabalhou na Calói durante muitos anos e eu nunca tive uma bicicleta. Poxa. Porque meu pai dizia que se eu tivesse uma bicicleta eu ia me machucar. Então, não vamos discutir, sim, apesar de trabalhar na Calói, né? Tá certo. De vez em quando eu tinha lançamentos novos, ele trazia a bicicleta, eu usava ela durante um determinado período e depois falava, bom, agora já tá, mostrou para todo mundo, agora chega. Sempre, porque eu saía mesmo, né? Então, o que aconteceu? Depois do falecimento do meu pai, eu peguei e falei, olha, eu vou comprar uma motocicleta para poder ver como é que funciona isso.
e comprei a minha primeira motocicleta em 1976. Já andava de motocicleta de alguns amigos, aquela coisa toda e tal. E de 76 para cá, eu nunca mais fiquei sem motocicleta. Eu acho, eu acho que até foi interessante essa criação que eu tive do meu pai, porque eu sempre digo o seguinte: enquanto você tiver medo de uma motocicleta, você nunca vai sofrer um acidente. E eu ainda subo na minha motocicleta, eu ainda tenho medo. Respeito o trânsito, eu respeito a sinalização, eu faço o possível para andar dentro dos padrões que são determinados, porque a motocicleta, o dia que você perde o medo dela, eu acho que vai ser perigoso. De vez em quando a gente corre um pouquinho mais, uma estrada que dá um limite um pouquinho maior, a gente anda um pouco mais, mas eu acho que isso foi que nesses de 1976 por aí para cá, 77, nunca aconteceu absolutamente nada comigo. E em 1979, um primo meu que ia casar tinha uma Harley Davidson guardada lá na casa dele e falou: olha, eu estou querendo vender e tal. E até na época eu falei: puxa, mas eu vou comprar essa Harley. Ela não é uma motocicleta que deveria comprar. Baixa cilindrada, era uma motocicleta que na época a Harley Davidson estava em dificuldades, então quem fabricava era a AMF. Inclusive ela era fabricada na Itália e eu não vou comprar. Minha mãe falou assim: compre para você ajudá-lo porque ele vai casar. E eu acabei comprando essa motocicleta e eu tenho ela até hoje. E há pouco tempo atrás eu comecei a falar: vou mexer com essa moto, vou voltar ela, deixei ela guardadinha, embrulhada, desmontei algumas partes para ela não estragar. E há mais ou menos um ano e pouco, eu tenho um ano mais ou menos, eu falei: vou montar essa moto e vou botar ela em ação de novo. E agora eu estou terminando, já está quase no... Está faltando ponto. Só seta, alguma coisinha de elétrica, mas já está funcionando, já dei umas voltinhas com ela na rua e tal. Já peguei mais uma outra motocicleta, uma Yamaha, que eu tinha vontade de mexer numa Yamaha, uma YBR, porque ela é considerada uma das melhores motocicletas 120. Eu gosto muito de motocicleta de baixa cilindrada. Eu acho interessante, principalmente motor 2 tempos, mas como já ficou raro, já proibiu-se a produção do motor 2 tempos por causa da poluição e tudo. Então eu peguei essa moto e também já está semi-desmontada, já iniciou o processo de... E assim vai, vamos mexendo aos poucos. Qual foi sua primeira motocicleta lá em 78? Foi uma Honda 125. Amarela, e até hoje eu mantenho as motocicletas amarelas. Você manteve a cor? Sempre mantenho a cor. Já tive Tornado, 125 cilindradas, 250 cilindradas amarela. Sempre minhas motos, a hora que eu olho na cor amarela, eu gosto bastante dela, viu? Agora conta para o telespectador, a tua BMW também é amarela? É amarela, é amarela. A BMW também é amarela. Mas essa é só para desfilar, né? Não, eu viajo bastante com ela, ando bastante por aí. Vai para Formiga? Formiga, já fui duas vezes com ela. Foi para Brasília? Brasília não. Agora, essas cidades aqui da nossa região, eu já fui em todas elas. Eu pego explorador. Moto no domingo de manhã, saio e ando das 8 até as 10 horas mais ou menos, 2 horas, e vou aí para a região de Botucatu, Bauru, Itapetininga. Sempre vou lá no centro da cidade no domingo tomar o café da manhã lá na padaria. Vou para Tatuí, essa região toda aqui, Boituva eu tenho ido também bastante. Estou andando só aqui por perto agora porque a minha esposa não gosta de motocicleta, infelizmente. A minha maior tristeza é essa. Porque se ela gostasse, a gente não ficaria em casa, viu? Pode acreditar. Com certeza não. Bom, é isso, tudo é possível, né? Luciano, eu quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar conversando um pouquinho aí, contando algumas passagens interessantes, algumas histórias aí. Muito obrigado. E olha que é só algumas passagens, né? Porque o Luciano tem toda uma história aí para ser contada. Mesmo assim, muito obrigado, viu, Luciano? Eu que agradeço. Obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o administrador de empresas Luciano Viana de Carvalho. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jordar Lopes, motociclista também, e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos.
O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.